Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, existem 4 correntes teológicas ou vertentes teológicas a respeito do milênio. Infelizmente, poucos cristãos conhecem essas correntes teológicas. Muitos cristãos não conhecem nem a corrente teológica a respeito do milênio, ensinada, adotada pela denominação da qual faz parte. O apóstolo Pedro adverte na segunda carta, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e também no conhecimento. Meus queridos irmãos e amigos, as 4 correntes teológicas ensinadas por várias denominações religiosas são as seguintes: amilenialismo ou amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e a última, milênio celestial, ou que o milênio será no céu. Nós iremos tecer resumidamente e rapidamente algumas considerações sobre essas 4 correntes teológicas a respeito do milênio, para que os irmãos e amigos possam entender cada uma separadamente. E no final, à luz da palavra de Deus, sempre à luz da palavra de Deus, diremos qual delas é a mais confiável, qual delas tem apoio bíblico, tem respaldo bíblico. Então, sem meandros, vamos lá. A primeira corrente escatológica a respeito do milênio chama-se amilenismo ou amilenialismo. O prefixo A em amilenismo ou amilenialismo significa não ou sem. Portanto, amilenismo ou amilenialismo significa sem milênio. Mas o amilenista Anthony Andrew Wakeman, mestre em psicologia e teologia, autor de vários livros, e nascido em 1913 e falecido em 1988, diz que o termo amilenista não é muito feliz. Por quê? Porque sugere ele que não exista milênio. Ele diz que os amilenistas acreditam no milênio, mas não acham que diga respeito a um reino de 1000 anos literais que Cristo estabelecerá na terra ou no céu depois da sua segunda vinda. Os amilenistas ensinam que o milênio já está em vigor, ou melhor, nós já estamos vivendo o milênio. Os amilenistas ensinam que o milênio começou exatamente na primeira vinda de Jesus o Cristo e terminará na segunda vinda com a instauração de novos céus e nova terra. Como podem perceber, o milênio para os amilenistas ou amilenialistas é simbólico, alegórico, figurado e espiritual, não é literal. Para os amilenistas, o fim do mundo chegará quando o milênio, que para eles é a era da igreja, era que já estamos vivendo, ou o tempo da graça, tempo que já estamos vivendo, terminar. Eles dizem que Satanás já está preso. Eles dizem que Satanás já está preso
atualmente para não poder enganar as nações e impedir o avanço da pregação do Evangelho. Os amilenistas ensinam que o diabo foi amarrado espiritualmente na ocasião da morte expiatória e ressurreição de Jesus o Cristo. Mas um pouco antes da vinda de Jesus o Cristo, Satanás será solto e então acontecerão os grandes e últimos acontecimentos escatológicos, como a grande tribulação, o reino do anticristo e a batalha do Armagedon. Os amilenistas não creem em duas ressurreições. Eles dizem que a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é física, corporal. E que os incrédulos e os que foram fiéis a Deus e a sua palavra ressuscitarão ao mesmo tempo e em seguida o julgamento. Os que tiverem o seu nome no livro da vida serão salvos, e os que não tiverem o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, literalmente falando. Os amilenistas dizem que a Nova Jerusalém não é uma cidade celestial, mas é a própria igreja. Quais são as igrejas mais conhecidas que ensinam o amilenismo? Igreja Católica Apostólica Romana. A maioria das igrejas batistas, presbiterianas, luteranas e mais algumas igrejas neopentecostais. A segunda corrente escatológica sobre o milênio é o pós-milenismo. Essa segunda corrente teológica é muito semelhante ao amilenismo. Os pós-milenistas ensinam que a era da igreja, era que já estamos vivendo, já é o reino milenar de Jesus o Cristo. E que o mundo, por causa da pregação do Evangelho, o mundo sendo cristianizado, tornar-se-á gradativamente ou paulatinamente um lugar onde o mal será reduzido ao mínimo e as nações cooperarão entre si, cristianizando o mundo todo. Em outras palavras, os pós-milenistas ensinam que o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, atrairá multidões e multidões de pessoas. E em razão disso, o mundo se tornará um lugar onde o mal será reduzido e as nações cooperarão entre si, cristianizando o mundo todo. E entre os que serão cristianizados estão os israelitas. No fim da era da igreja, era que já estamos vivendo, ou o tempo da graça, tempo que estamos vivendo, Jesus o Cristo retornará. Haverá concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, a ressurreição dos justos e injustos e o julgamento final. Para os pós-milenistas, Satanás já está preso atualmente. E não se trata de uma prisão literal, mas espiritual. No final da era da igreja, Satanás será solto, e então Jesus Cristo voltará e o destruirá. Os pós-milenistas dizem que o reino de Cristo já se estabeleceu na terra desde a sua ascensão e que a atual era da igreja já é o milênio. Os pós-milenistas não acreditam em duas ressurreições. Eles dizem que a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é corporal, física.
Os pós-milenistas dizem que no fim da era da igreja, era que já estamos vivendo, ou tempo da graça, tempo que estamos vivendo, Jesus o Cristo retornará. Então haverá concomitantemente a ressurreição dos justos e injustos e o julgamento final. Os pós-milenistas acreditam que a igreja é o Israel de Deus. Algumas igrejas que ensinam o pós-milenismo, batista, presbiterianas, né? E algumas igrejas neopentecostais também. A terceira corrente escatológica sobre o milênio chama-se pré-milenismo. O pré-milenismo está dividido em duas vertentes: pré-milenismo clássico ou histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Os pré-milenistas clássicos ou históricos não dividem a segunda vinda de Jesus o Cristo em duas fases, como acontece com os pré-milenistas dispensacionalistas, que são bem mais recentes. Segundo a visão dos pré-milenistas clássicos ou históricos, a igreja passará pela grande tribulação, será perseguida pelo anticristo, e no final desse período a igreja será arrebatada a encontrar-se com Jesus o Cristo nos ares. E nesse momento haverá a ressurreição dos que morreram com Cristo. Logo depois, todos os santos que foram arrebatados retornarão gloriosamente à terra para reinar com o Senhor 1000 anos aqui na terra. E durante esses 1000 anos, Satanás será preso. Após os 1000 anos, Satanás será solto. E os ímpios que ressuscitarão e juntos se reunirão e revoltar-se-ão contra o reino de Jesus o Cristo. E essa revolta chamar-se-á Gog e Magog. Então será estabelecido o grande trono branco, e Jesus o Cristo julgará toda a humanidade e destruirá Satanás, os anjos caídos e os ímpios. Já os pré-milenistas dispensacionalistas apresentam a mais complexa cronologia do fim dos tempos. Os pré-milenistas dispensacionalistas dizem que a era da igreja, a era que já estamos vivendo, é como se fosse um parêntese nos planos de Deus com Israel, que continua sendo o povo escolhido de Deus. Como assim? Eles dizem que como Israel rejeitou o Messias, Deus interrompeu momentaneamente seu tratamento, seu cuidado com Israel. Só que esse tratamento será retomado após o arrebatamento secreto da igreja, restaurando o templo, os sacrifícios, e Israel recebendo o seu lugar de honra entre as nações. Eles se baseiam na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e também na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Agora, meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção na cronologia da visão dispensacionalista. Primeiro, após a era da igreja, era que já estamos vivendo, será o arrebatamento secreto. O que é o arrebatamento secreto? Jesus o Cristo virá de uma maneira invisível para buscar a sua igreja, e o Espírito Santo será tirado da terra junto com a igreja. Segundo, após o arrebatamento secreto e a retirada do Espírito Santo, iniciar-se-á os 7 anos finais e o governo do anticristo. Terceiro, logo após os 7 anos
do governo do anticristo, resultado de um acordo que fará com Israel, Jesus o Cristo voltará de uma maneira visível, junto com os salvos e remidos que foram arrebatados na época do arrebatamento secreto, para então inaugurar o reinado milenar aqui na terra. E nessa época, Satanás será preso. Quarto, depois dos 1000 anos aqui na terra, Satanás será solto por um curto período de tempo, e os ímpios ressuscitarão. Solto, Satanás e os ímpios iniciarão uma grande rebelião contra o governo de Cristo, que se chama Gog e Magog. A quarta corrente ou linha escatológica sobre o milênio. A quarta corrente ou linha escatológica sobre o milênio diz que o milênio será após a vinda de Jesus o Cristo e lá no céu. Os que defendem essa corrente escatológica dizem que a vinda de Jesus o Cristo será visível e todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo glorioso. Essa é a primeira ressurreição. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado e santo os que tiverem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Depois, ou em seguida, os que estiverem vivos serão transformados, e aí juntos se encontrarão com Jesus o Cristo nos ares. Essa colocação está certíssima e de acordo com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. E também de acordo com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Depois desses dois eventos, a vinda de Jesus o Cristo visível e a ressurreição dos justos, primeira ressurreição, começará lá no céu o milênio com os salvos. A palavra de Deus diz que durante o milênio, lá no céu, os justos terão autorização de Deus para julgar as 12 tribos de Israel. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 20. Os justos terão autorização de Deus para julgar o mundo e até os anjos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Durante o milênio, Satanás será preso. Mas essa prisão não será dentro de 4 paredes ou acorrentado. Então, como será essa prisão de Satanás? Prestem atenção e muita atenção. Como nós já dissemos, com o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e transformados. E os que estiverem vivos serão transformados e juntos subirão aos céus, onde reinarão 1000 anos com Jesus o Cristo. Os ímpios que estiverem vivos na ocasião do advento de Jesus o Cristo serão mortos. E os ímpios que estiverem mortos permanecerão mortos. Porque, como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ninguém, humanamente falando, ficará vivo. Portanto, Satanás não terá ninguém para perseguir e enganar.
Ele percorrerá deslocadamente as nações e não encontrará absolutamente ninguém. Só encontrará cadáveres, destruição, caos e densa escuridão. Essa será a prisão de Satanás. Essa será a prisão de Satanás. Mas como você me prova que a terra inóspita, em densas trevas, vazia, será a prisão de Satanás. Preste atenção, meus queridos irmãos e amigos. Abismo, abismo. Em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3, é uma referência à terra. O versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É uma referência à terra. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Após o milênio literal, lá no céu, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Após o milênio literal, lá no céu, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Como será essa soltura, essa liberdade? As densas trevas que cobriram a terra durante o milênio desaparecerão. E nesse momento, os ímpios que morreram desde o começo do mundo e na vinda de Jesus o Cristo ressuscitarão. Satanás, os anjos caídos e os ímpios que ressuscitaram se reunirão para a batalha final. Quando a Nova Jerusalém descer do céu com todos os salvos, Satanás, os anjos caídos e os ímpios se reunirão para tomá-la, mas Deus os destruirá com o sopro da sua boca. Será o fim de Satanás, os anjos caídos, os ímpios, o sistema da besta, o sistema do falso profeta, da morte e de tudo. Então será inaugurado o glorioso e eterno reino de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, para terminar, a Nova Jerusalém, que segundo Apocalipse 21 descerá da parte de Deus, será usada antes de descer dos céus, para Deus o Todo-Poderoso recepcionar os salvos e também para cuidar de todos os assuntos da terra. Tudo será resolvido na Nova Jerusalém. E quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, está se referindo, sem dúvida nenhuma, aos 1000 anos que os salvos passarão com Deus o Todo-Poderoso, com Jesus o Cristo e com o Espírito Santo lá no céu. Mas algumas pessoas poderão dizer: 1000 anos literais é muito tempo. Para quem vai viver eternamente, 1000 anos será menos do que um nanosegundo. Não significa absolutamente nada. Após os 1000 anos, ou o milênio, a Nova Jerusalém descerá do céu, como diz Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3, para Deus estabelecer o seu reino, habitando eternamente com o seu povo.
E após o milênio, Satanás será solto e os ímpios ressuscitarão e juntos tentarão atacar e tomar a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 20, versículos 9 e 10. Mas descerá fogo do céu e os consumirá definitivamente. Meus queridos irmãos e amigos, agora prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer sobre tudo o que foi dito. Tudo que foi dito até agora. Não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico, não há comprovação bíblica de que a era da igreja, era que estamos vivendo, o tempo da graça, tempo que estamos vivendo, seja o milênio. Não há respaldo bíblico, não há comprovação bíblica, não há apoio bíblico de que estamos vivendo o reino milenar de Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, na oração do Pai Nosso, disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Esse grande e maravilhoso dia ainda estamos aguardando ansiosamente. Quarto, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico de que a primeira ressurreição é espiritual. Quinto, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico, não há comprovação bíblica de que os justos ressuscitarão junto com os ímpios. Os que ensinam assim estão indo na contramão do que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. E o que o Paulo diz também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18, onde ele fala só da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. São duas ressurreições separadas, está bem claro na Bíblia. Sexto, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico, que Satanás já está preso para não atrapalhar a pregação do Evangelho. E de que ele foi preso no momento da morte expiatória e ressurreição de Jesus o Cristo na cruz. Sétimo, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico de que a Nova Jerusalém é a própria igreja. Oitavo, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico, não há comprovação bíblica de que haverá um arrebatamento secreto. Tudo isso começou com a senhora Margaret MacDonald, na cidade de Glasgow, Escócia, e com John Nelson Darby. Nono, não há respaldo bíblico, não há comprovação bíblica, não há apoio bíblico de que será construído um terceiro templo e que os sacrifícios de animais serão restaurados. Décimo, não há respaldo bíblico, não há apoio bíblico de que haverá um reino mundial do anticristo. Meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre a vida de todos. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal, dê o seu like. Nós precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho. O nosso objetivo, o nosso compromisso é somente com a verdade. Fiquem com Deus.